minha lousa porque lá já estava respondido. Certo? Ele respondeu até a quinta questão. Então, vou começar com vocês. Lembrando que nós vamos revisar o capítulo 6 de matemática, tá? Hoje nós vamos fazer as questões que ele disponibilizou do capítulo 6. E aí, no decorrer da outra semana, a gente faz a revisão do capítulo 7, porque vai cair o 6 e o 7. E responde também a revisão de filosofia que já está disponível no CLF Connect. Vamos começar. Mutem os microfones, já estão mutados, né? Dúvida é só ligar o microfone e perguntar. Determine o valor do polinômio xy mais bx mais ay mais ab, sabendo que y mais b é igual a 4 e x mais a é igual a 8. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o polinômio xy mais bx mais ay mais ab. Colocado o polinômio, vocês vão fazer o quê? Vocês vão identificar o que é que tem em comum aqui nesses termos. Tem algo em comum nos termos que vocês possam perceber? Por exemplo, aqui, ó, xy e bx. Tem algo em comum entre eles? Xy e bx. O x. O x se repete. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão colocar o x em evidência. Vocês sabem o que é fator comum em evidência? É você ver o que se repete e você colocar ele em evidência. Colocar em evidência é você deixar fora do parêntese, certo? E aí você vai fazer uma divisão. O que é essa divisão? O que é essa divisão? Vocês vão pegar e fazer xy dividido por x. Xy dividido por x, ó, vai ficar, corta x, vai ficar só o y. O resultado da divisão você vai botar dentro do parêntese. Você vai ver o que é que se repete. O que se repetir, você bota fora do parêntese. Você bota. Isso aqui se chama fator comum em evidência. Fator comum em evidência. O que se repete? O x nos dois monômios. Em xy e bx, se repete o x. Vocês fazem um agrupamento. Então, aqui, como se repete o x, vocês vão colocar o x aqui, fora do parêntese. Aí vão abrir o parêntese e vão dividir os termos. Você divide esse primeiro monômio aqui por x, xy dividido por xy. Agora, o bx. Bx dividido por x. Corta x e x, fica só b. Certo? Então, vai ficar x, abre parêntese, y mais b. Então, vai ficar x, y mais b, dentro do parêntese. Vocês sabem o que é colocar fator comum em evidência? Vocês entenderam ou não? Alguém entendeu? Sim, entendi. Colocar fator comum em evidência é ver o que se repete e fazer a divisão necessária. Pedro, quando tiver dúvida, liga o microfone, porque eu não consigo ficar olhando o chat toda hora. A parte da divisão. A divisão? Tá bom, vamos fazer aqui de novo. XY mais BX. Olha só. O que é que se repete aqui? Vamos analisar os termos. X, Y, BX, AY, AB. Tem algum termo que se repete em todos esses monômios? Tem algum coeficiente que se repete em todos os monômios? Não. Aqui eu tenho XY, BX. Aí, AY, AB. Não tem. Aqui em XY e AB. Não tem nenhum termo que se repete. Em BX
E a y? Nenhum que se repete. Então, eu tenho que fazer um agrupamento. Eu tenho que dividir de 2 em 2. Se eu dividir de 2 em 2, eu vou perceber o quê? Eu vou perceber que em x, y e bx, eu tenho um termo que se repete. Qual é esse termo que se repete em x, y e bx? X. O x. Então, se ele é o termo que se repete, eu vou deixar ele fora do parênteses. Vou colocar ele em fator comum em evidência. Fator comum em evidência é você deixar o termo que se repete separado. Eu vou separar ele, certo? Aí o que é que eu vou fazer depois de separar ele? Eu vou abrir um parêntese, certo? E aí dentro desse parêntese eu vou colocar alguns termos. Quais são os termos que eu vou colocar? Eu vou pegar esse x, que ele é o termo que se repete, e dividir os dois outros termos por ele. Vou pegar o xy e dividir esse xy por x. Ó, vou pegar ele aqui, ó, o xy e dividir por x. Quando eu pego xy e divido por x, eu vou ter x vezes y dividido por x. Ó, eu posso só cortar os x, ó. X com x eu corto. E aí eu vou ficar só com y. Então, esse termo que sobrou eu coloco dentro do parêntese. Repito o sinal de mais. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Bx dividido por x, que é o termo que está fora do parênteses, que é o que se repete. Eu sempre vou dividir os meus termos pelo termo que vai se repetir, que no caso é o x, é o que está fora. Então, b vezes x dividido por x, corta x, e aí eu vou ficar só com b. Esse b, eu coloco ele aqui dentro do parêntese e fecho o parêntese, porque não tenho mais... eu já dividi por todos os meus dois termos, que eu agrupei. Entendeu agora ou não? Sim. É uma divisão simples. Do mesmo jeito, vocês vão fazer aqui desse outro lado. Eu dividi em dois, né? Mesmo jeito, vocês vão fazer aqui, ó. A, Y e AB, o que é que se repete? Lá. O A. Muito bem. Então, se o A se repete, o que é que eu vou fazer com ele? Mais, repito o sinal de mais, né? Aí coloco o A bem aqui. Como o A se repete, eu vou pegar, colocar o A fora do parêntese, né? Fator comum em evidência, o termo que se repete, eu chamo ele de evidência. Ele está em evidência, ele se repete. Então, esse termozinho que se repete, a gente coloca ele fora do parêntese. Aí a gente abre um parêntese e faz as divisões. Vamos dividir AY, que é esse primeiro termozinho aqui, esse primeiro coeficiente, por A. AY dividido por A, corta A com A, sobra só o Y. Então, aqui dentro do parênteses vai ficar o Y. AB dividido por A fica como? AB dividido por A, corta o É A só o B. com A, fica só o B. Então, aqui vai ficar Y mais B. Entendeu agora? Sim. Entenderam agora? Aí agora é só substituir, E né? agora? Exatamente. Mas só tem mais um detalhezinho. E agora, o que é que eu vou fazer? Vocês estão vendo que tem aqui, ó, YB. YB? Se repete? Ih, é YB, verdade. YB. Então, vocês vão colocar o YB aqui, ó, em evidência, certo? O YB aqui. Eu coloquei dentro do parênteses porque são dois termos. Se fosse só um, eu não precisava colocar dentro de parênteses. Então, eu coloco o YB aqui. Agora, eu vou dividir novamente. Só que, na verdade, quando você dividir, quando você já for pegando a manha, já for pegando o jeito, for praticando, você vai ver que você não precisa fazer essa divisão toda, não. Não é uma divisão, na verdade. É só você cortar os termos que são iguais, ó. Se você pegar x, y, b e dividir por y, b, o que é que sobra? O x. Então, você vai botar só o x aqui. Repete sinal de mais, aí bota só o x dentro do parênteses. Aí, se você pegar AYB e dividir por YB, o que é que vai sobrar? O A. Então, repete o A.
Aí vai ficar YB mais X mais A. Vocês entenderam essa última parte ou não? Você tem Mais ou menos. X, YB mais A, YB. O que é que vocês vão fazer? Tem algum termo que se repete aqui? O Y. O YB. O YB se repete tanto aqui quanto aqui do outro lado. Então, se o YB se repete, o que vocês vão fazer? Vão colocar o YB em evidência. Toda vida que o termo se repetir, você vai botar ele em evidência. Colocou em evidência, o que é que você faz agora? Você pega e faz o mesmo processo que eu tinha feito aqui com esse X e com esse A. Vai pegar o X, YB, Y mais B, né? E dividir por Y mais B. Como esse X está multiplicando Y mais B, você pode cortar Y mais B como Y mais B. E vai ficar só X. Repete o sinal de mais e coloca só o X aqui dentro do parênteses. Aí agora Entendi você vai agora. fazer a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o AY mais B e dividir pelo Y mais B. Certo? Que está em evidência, que se repete nesses dois. Corta, corta, fica só o A. Fica X mais A. Repete sinal de mais. X mais A. Aí agora, o que é que você vai ter? O que é que você tem agora? Você chegou justamente à parte que a questão queria, que é Y mais B e X mais A. Você sabe que... Você sabe que Y mais B é 4. E você sabe que X mais A é 8. Então, vai ser 4 vezes 8. Colocar em evidência os dois aqui, aí você só multiplica, tá? O sinal de mais, ele vai para dentro. Ao invés de ficar aqui fora, ele vai para dentro. E você só multiplica, ó. Porque é Y mais B, né? Que você bota em evidência. Aí depois você vai botar os outros termos da divisão multiplicando, tá? E aqui esse mais é porque o A estava positivo, aí ele erra do sinal de mais. Como o Y mais B é 4 e o X mais A é 8, vai ficar 4 vezes 8. 4 vezes 8 é 32. 32. Então, o valor do polinômio é 32. Quem entendeu e quem não entendeu? Entendi, entendi. Camila? Entendi. Vou até colocar uma observação aqui, ó. Para vocês, quando vocês forem anotar, vocês fazerem fator comum em evidência. O que significa mesmo colocar em evidência? Aí você coloca o termo que se repete. Fora do parênteses aqui, ó. Colocar o termo que se repete, ó. Entendi, entendi. XY, BX, que se repete, o X. Aí coloca o termo que se repete, dividindo pelos outros termos que não se repetem, entendeu? Pelos outros monômios. Virna, Oi. por que ali em cima ficou 4 vezes 8? Porque quando você vai colocar em evidência, bem aqui, ó, você vai botar multiplicação. Não é X mais X vezes Y mais B mais A vezes Y mais B, o que se repete? Y mais B. Aí, quando você for fazer as divisões, vai ser X vezes Y mais B dividido por Y mais B. Aí, você corta o Y mais B, vai ficar só o X. Quando você for colocar os outros fatores, eles têm que ir multiplicando, porque você vai colocar novos fatores. Aí, você vai multiplicando, tá? Aí, por que ficou o mais aqui no sinal do A? Porque o A ele já estava com esse sinalzinho de mais. No caso, os outros, as respostas das divisões, vai multiplicar o que está em evidência.
Sempre que você for colocar o resultado das divisões, você coloca multiplicando o fator que está em evidência. Entendeu ou não? Quer que eu refaça essa questão? Entendi. Essa questão aqui é de fator comum em evidência. Se nessa evidência de baixo o sinal, ao invés de ser de multiplicação, fosse de soma, colocava de soma lá em cima também? Não tem como. Ah, Não então tem tá como, certo. tá? O resultado da divisão, ele tem que ir multiplicando o que está em evidência. Multiplicando esse aqui, no caso. Certo? Multiplicando o eixo. Posso passar para 2 ou vocês têm alguma dúvida nessa aqui? Pode passar, pode passar. Não me importa de fazer de novo, não, se vocês tiverem dúvida. Agora, se vocês tiverem dúvida, Pode tem que passar. 2. Griselda, um menino. Griselda, um menino que gosta muito de matemática, uma vez falou para seus amigos que o número da sua casa era o resultado de 502 menos 492. Utilizando o que você aprendeu em sala, determine o número da casa de Griselda. O número da casa de Griselda é o resultado de 500... Opa! Acho que tem alguma coisa aqui. Não é 502 menos 492, não. Deixa eu ver. Essa questão tá parecendo muito fácil para ser real. 50 elevado a 2 menos 50 elevado a 2. 2. Tava muito fácil para ser verdade. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui é elevado a 2, né? Resolver isso aqui rapidinho. Vou botar aqui. Elevado a 2 aqui, tá? 50 elevado a 2, 49 elevado a 2. Utilizando o que você aprendeu em sala, determine o número da casa de Griselda. Bom, tem duas maneiras de se fazer isso aqui. Pela calculadora e por lógica. Vou fazer por lógica, né? Porque vamos supor que se fosse prova presencial, vocês não poderiam utilizar a calculadora. Então, vamos fazer aqui por lógica. Faz por lógica e depois por calculadora. Camila. Bora aqui fazer pela lógica, gente. Vou resolver por lógica. Em casa, essa questão é realmente bem fácil. Ficaria como? 50 elevado a 2. Menos 49 elevado a 2 é a mesma coisa de 50 menos 49 vezes 50 mais 49. Virna, de onde foi que você tirou isso? Isso aqui é o que a gente chama de produto da soma pela diferença. Ó. Produto da soma pela diferença. Toda vida, o produto da soma pela diferença, ele vai ser igual ao primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Como assim? O primeiro termo é o 50. Primeiro termo, 50. Segundo termo, 49. 50 ao quadrado menos 49 ao quadrado é a mesma coisa do produto da soma pela diferença. O que é que o produto da soma pela diferença diz? Que o primeiro termo menos o segundo termo, que é o 49, vezes o primeiro termo mais o segundo termo é igual ao primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado.
Então, isso aqui, ó, tudo, essa multiplicação toda é igual a isso. Certo? É como se você tivesse A mais B vezes B menos A. A mais B vezes B menos A é o produto, a multiplicação da soma desses termos pela diferença dos termos. Isso tudo aqui é a mesma coisa que você dizer o primeiro termo, que é o A, ao quadrado, menos o segundo termo, que é o B, ao quadrado. Do mesmo jeito foi feito aqui, ó. Vamos supor que 50 é o A e que o 49 é o B. O primeiro termo é o 50, o 49 é o segundo termo. 50 ao quadrado menos 49 ao quadrado é a mesma coisa de 50 menos 49, que é o primeiro termo menos o segundo termo, vezes o primeiro termo mais o segundo termo. Entenderam isso ou não? Isso aqui, ó, é um produto Mais ou notável. menos. Isso aqui é um produto notável. Vocês têm que saber os produtos notáveis. Capítulo 6, ele fala sobre os produtos notáveis. Existem 3 tipos de produtos notáveis mais utilizados. Vou abordar aqui o primeiro. O primeiro produto notável que a gente vai precisar para resolver essa questão, que vocês precisam saber, vou colocar aqui como forma de observação. Como forma de observação, prestem atenção, você tem A ao quadrado menos B ao quadrado. A ao quadrado menos B ao quadrado é a mesma coisa, ó. O A é o primeiro termo. O B é o segundo termo. A ao quadrado menos B ao quadrado vai ficar como? Vai ficar o primeiro termo menos o segundo termo vezes o primeiro termo, que é o A, mais o segundo termo. Não tem erro. Toda vida que vocês virem nesse formatozinho de um número ao quadrado menos o outro número ao quadrado, é a mesma coisa que vocês pegarem esses dois números, tirarem os quadrados deles, né, e multiplicarem esses números, né, fazendo A menos B, ou seja, um número menos o outro, e multiplicando pela soma deles, A mais B. É a mesma coisa. Esse produto notável a gente chama de soma quadrado da soma pela diferença. A gente chama de quadrado da soma pela diferença. É igual isso aqui, gente. 50 menos 49. 50 menos 49, 50 ao quadrado, menos 49 ao quadrado, é a mesma coisa de pegar o primeiro termo, que é o 50, e diminuir pelo segundo termo, que é o 49, que aparece em segundo lugar, né? E multiplicar o primeiro termo, que é o 50, somando pelo segundo termo, que é o 49. Mesma coisa, ó. Vocês entendem isso ou não? Sim. Sim. Toda vida que aparecer nesse formato, um termo ao quadrado menos um outro termo ao quadrado, vocês podem pegar e resolver colocando, né, através da multiplicação, colocando aí o primeiro termo menos o segundo termo e multiplicando esse primeiro termo menos o segundo termo pelo primeiro termo mais o segundo termo. O resultado dessa multiplicação vai dar igual a essa subtração aí de quadrados, dos números elevados ao quadrado. É muito mais fácil. Essa resposta aí é por lógica, né? Isso. É muito mais fácil vocês fazerem isso, por lógica que eu digo assim, por associação a
produto notável, sem usar a calculadora. Mas é muito mais fácil vocês fazerem isso do que vocês pegarem e tentarem calcular 50 ao quadrado e 49 ao quadrado. É muito mais fácil vocês fazerem isso do que vocês fazerem esse cálculo todo aqui. Só fazer 50 menos 49 vezes 50 mais 49, que é o primeiro termo menos o segundo termo, vezes o primeiro termo mais o segundo termo. Toda vida que tiver o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, vai dar esse mesmo resultado dessa multiplicaçãozinha aqui. Agora vamos resolver. Quanto é 50 menos 49? 50 menos 49, gente. 1. Eu tenho 50, tiro 49, fico com 1. Quanto é 50 mais 49? 99, é? 99. 50 mais 49 é 99. Pronto, para resolver isso, ó, 50 ao quadrado menos 49 ao quadrado, vocês fizeram 50 menos 49, que é 1, vezes 50 mais 49, que é 99. Quanto é 50 ao quadrado menos 49 ao quadrado? 1 vezes 99. Quanto é 1 vezes 99? 99. 99. Então, qual é o número da casa da Griselda? 99. Número 99. Porque o número da casa dela é o resultado de 50 ao quadrado menos 49 ao quadrado, que é 99. Vocês entenderam? Parece que vai dar um número tão maior, dá só isso, né? Por quê? Porque a gente simplificou aí a nossa questão pelos produtos notáveis, né? Um dos produtos notáveis que a gente utilizou, o produto notável que a gente utilizou foi o quadrado da soma pela diferença. Eu coloquei aqui na observação como é que ele se dá, como é que ele se apresenta para vocês. Um número ao quadrado menos um Bem outro número ao tranquilinha quadrado. a resposta. É a questão. Camila, você entendeu? Sim. E dava para fazer pela calculadora também, né? Dava para vocês fazerem pela calculadora também. Como é que fazia pela calculadora? Calculadora, né? Ou conta mesmo de... Vocês iam fazer 50 vezes 50, que é 50 ao quadrado, é 50 vezes 50. Que ia dar 2.500. Ia fazer 49 vezes 49, que ia dar... Ia dar... 49 vezes 49. 2.401. Ia dar 2.401. Aí vocês só fariam 50 ao quadrado, que é 2.500, menos 49 vezes 49, que é 2.401. Ia dar 99 do mesmo jeito. Vocês poderiam fazer por multiplicação, logo, direto, 50 vezes 50 menos 49 vezes 49, ou poderiam fazer dessa forma aqui, pelo quadrado da soma pela diferença. Que é a maneira ideal de se fazer. Por quê? Porque vocês estão estudando produtos notáveis. E dentro dos produtos notáveis, a gente tem o quadrado da soma pela diferença. Então, eu ensinei pelos produtos notáveis porque vocês estão estudando os produtos notáveis. Mas poderiam fazer por multiplicação. Posso passar para a terceira ou tem alguma dúvida em relação à segunda? Não, bem fácil também. Posso passar para a terceira, Camila? Pode. Terceira. Marca a opção abaixo que não representa um trinômio do quadrado perfeito. Não representa um trinômio do quadrado perfeito. Onde é que eu tenho aqui uma opção que não tem um trinômio do quadrado perfeito? Vocês sabem o que é um trinômio do quadrado perfeito? Eu não me lembro. Tá na ponta da língua. Eu lembro do tio falar isso. Trinômio do quadrado perfeito é quando vocês têm ax ao quadrado mais b mais duas vezes deixa eu colocar aqui para você os termos. Quando você tem... Vou colocar uma frasezinha.
O que é o trinômio do quadrado perfeito, que eu não ouvi? Peraí, eu vou colocar aqui a frase. Já eu explico. Aqui era ao quadrado. Aqui também é ao quadrado. Então, meninos, terceiro, marca a opção abaixo que não representa um trinômio do quadrado perfeito. Ou seja, que não é um trinômio do quadrado perfeito. Ele quer que você assinale aqui não é um trinômio do quadrado perfeito. Mas para vocês fazerem essa questão, vocês precisam saber primeiro o que é um trinômio do quadrado perfeito. Vocês lembram o que é? Não. Trinômio do quadrado perfeito é quando você tem um termo ao quadrado mais ou menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Virna, não entendi. Vou lá explicar. Vamos supor que você tem aqui, ó. Vou fazer a letra A com vocês para poder explicar, para demonstrar melhor como é na prática. Ó, esse x aqui,
é o meu primeiro termo, tá? X é o meu primeiro termo. É o que aparece primeiro aqui. O último termo aqui, eu vou chamar ele do meu segundo termo. O último termo eu vou chamar ele de segundo termo. Só que esse segundo termo, ele vai estar ao quadrado, não é? Ó, o segundo termo ao quadrado. Eu tenho o primeiro termo ao quadrado, x é o meu primeiro termo. Ó, tanto é que o x está ao quadrado. No trinômio do quadrado perfeito, ele vai ter sempre que seguir essa regra. Você vai pegar o seu primeiro termo e elevar ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado. Então, meu primeiro termo está ao quadrado. Aí ele diz, mais ou menos, ó, sinal de menos, duas vezes o meu primeiro termo. Qual é o meu primeiro termo? O x. Vezes o meu segundo termo. Qual é o meu segundo termo? Eu não sei. Eu não sei. Vindo, meu segundo termo é o 8x. É não. Não é. O seu segundo termo não é o 8x. O seu segundo termo, ele não aparece aqui. Você vai chamar ele de y. Não sei qual é. Esse segundo termo, isso tudo aqui, 2 vezes x mais y, tem que dar 8x. Qual é o número, então, que eu vou multiplicar por 2x para dar igual a 8x? O número que falta é justamente o y, que é o número que eu multiplico 2x para dar 8x. Se eu multiplicar 2x por 4, eu vou ter o quê? 2x vezes 4, 8x. Então, o meu segundo termo é o 4. E aqui diz, ó, depois continua mais o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é o 4? Então, é 4 ao quadrado, que vai dar 16. No caso dessa questão, eu tenho um trinômio do quadrado perfeito, porque o meu primeiro termo está tudo conferindo. Ó, o primeiro termo ao quadrado, o primeiro termo que é o x que está ao quadrado, mais ou menos, aqui o sinal de menos, duas vezes, ó, 2 vezes o meu primeiro termo, vezes o meu segundo termo, que eu não tenho como saber agora. Então, eu vou chamar de y. Só que esse primeiro termo vezes o 2 tem que ser multiplicado pelo número y, que é o meu segundo termo, e isso tudo tem que dar igual a 8x. Então, o meu y, na verdade, ele tem que dar menos 8x, né? Então, o meu y vai ser menos 4, porque vai ser o número que eu multiplico o 2x para dar 8x. Menos 4 vezes 2x vai dar menos 8x, ó. Menos 8x. E bem aqui ele ainda continua. O segundo termo ao quadrado. Então, quanto é o menos 4 ao quadrado? Fica igual a 16. Porque menos 4 vezes menos 4 vai dar igual a 16. Então, se tudo conferir, se tudo bater, eu vou ter um trinômio do quadrado perfeito. Trinômio do quadrado perfeito. Vai ser, né? Um trinômio do quadrado perfeito. Por quê? Porque eu tenho o meu primeiro termo, e aí quando eu multiplico o primeiro termo por 2 vezes o meu segundo termo, eu vou ter aí menos 8x. Então, eu concluo que o meu segundo termo é menos 4x. E para tirar a prova real, para ver se está tudo ok, aí eu pego esse último, que é 16, e elevo o meu segundo termo ao quadrado. Menos 4 ao quadrado vai dar igual a 16. Se aqui eu tivesse 72, então não era um trinômio do quadrado perfeito. Porque se eu fosse elevar o segundo termo ao quadrado, não ia dar 72, ia dar 16. Então, para ser um trinômio do quadrado perfeito, todas as informações precisam de mais 2 vezes o meu primeiro termo, que é o A, vezes o meu segundo termo, mais o meu segundo termo ao quadrado. 2x, ó, se eu tiver 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, eu vou elevar o 2 ao quadrado, que fica 2 vezes 2, que é 4, e vou elevar o x ao quadrado, que fica x vezes x, que é x ao quadrado. Então, vai ficar 4x ao quadrado. Aí, aqui,
mais 2 vezes 2x. Por que, vírgula, 2x? Porque 2x é o meu primeiro termo. E não é 2 vezes o meu primeiro termo? 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. O segundo termo é 4, ó. Então, fica aqui 4 vezes 2x, 4x, 8x, 8x vezes 2, 16x. E aqui o último termo, que é o segundo, né? Segundo termo ao quadrado, que fica 16. Então, se tudo conferir, eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Se não conferir, eu não vou ter um trinômio do quadrado perfeito. Dúvida? Eu não entendi direito. Também não entendi. Gente, vocês vão fazer um teste. Um teste. Vocês precisam fazer um teste. Qual é o teste que vocês vão ter que fazer? Quando vocês virem essa questão aqui, é um trinômio do quadrado perfeito. Por que é um trinômio? Primeiramente, tem 3 termos. Tá vendo? 3 termos. Tem 3 termos. Vocês têm que ver aqui, vocês têm que conseguir identificar e memorizar essa frase aqui. Qual é a frase? Primeiro termo ao quadrado, mais ou menos o segundo termo ao quadrado, mais ou menos o segundo termo, vezes o primeiro termo, mais o segundo termo ao quadrado. Vocês vão ter que imaginar que tem que ter um termo aqui ao quadrado, que é o primeiro termo, que no caso é o x. Então, esse x ele tem que estar ao quadrado. Aí vocês têm que ter mais ou menos, aí tem um sinal de menos. Duas vezes o meu primeiro termo, que é o x, vezes um segundo termo, que eu não sei qual é. Vou chamar de y. Só que se eu pegar 2 vezes x menos 2, né, vezes x vezes y, eu vou ter o quê? Menos 8. Então, eu tenho aqui, ó, menos 8x, né? Eu tenho aqui, ó, menos 2x. Então, qual é o termo que eu multiplico menos 2x para dar menos 8x? Qual é o termo que eu multiplico menos 2x para dar menos 8x? Eu tenho que multiplicar esse menos 2x por 4, porque 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, e repete o x, vai ficar menos 8x. Então, o meu segundo termo vai ser o 4. Descobriu qual é o segundo termo? Aí vai aqui, ó, para essa última parte do meu trinômio, que é o 16. Se você pegar o 4 e elevar ao quadrado e der 16, então você tem um trinômio do quadrado perfeito. Se der outra coisa, não é um trinômio do quadrado perfeito. Vocês entenderam agora? Entendi, mas eu acho que vai ser bem difícil eu lembrar na hora. Por isso que tem que treinar. Tem o final de Pois semana é. todinho para vocês treinarem. Tem que treinar. Ó, primeiro termo ao quadrado, mais ou menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Para Mais ele o ser segundo um termo ao trinômio quadrado quadrado. perfeito, ele tem que ter tudo isso. Se ele Tem estiver que ter, faltando um, não é. tem que ter todas essas informações na sua continha. Olha aqui. Vamos testar de novo a letra A. Primeiro termo ao quadrado. O primeiro termo você sempre vai saber, porque é esse que aparece primeiro, certo? Que é o x. Então, o primeiro termo é o x ao quadrado. Aí agora você tem que pegar esse termo do meio. Esse termo do meio aqui não é o teu segundo termo. Só para deixar bem claro. O termo do meio é menos 8x, né? Esse menos 8x, ele tem que dar 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que eu não sei. Vou chamar de y. Isso tudo aqui tem que dar igual a menos 8x. Então, essa partezinha, ó, 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, tem que dar igual a menos 8x. Porque se você fizer menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, vai dar menos 8x. Então, eu tenho que pegar e descobrir qual o número que, multiplicado por
multiplicado por menos 2x vai dar igual a menos 8x. Qual é o número que eu multiplico? O menos 2x para dar o 2x para dar igual a menos 8x. Qual é o número? O menos 4. Menos 4 vezes 2x vai dar igual a menos 8x. Menos 4 vezes 2, menos 8. Repete o x. Aí agora você só vai pegar o menos 4 e elevar ao quadrado. Se der 16, é porque você tem um trinômio do quadrado perfeito. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. Menos vezes menos, mais 4 vezes 4, 16. Então, isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Gente, é prática. Vocês só vão conseguir aprender com prática e memorizando essa frase. Pois é. Pega sempre, ó, para facilitar a vida de vocês, pega sempre aqui o do meio. Pegou o do meio? Menos 8x. Pegou o do meio, menos 8x. Aí vai fazer o quê? Vai pegar o primeiro aqui, ó, que é o x. Aí vai pegar e multiplicar por 2. Vai ficar 2 vezes o x, né? Só que no caso aqui tem um sinal de menos, então bota menos 2. Menos 2 vezes o x. Não precisa botar o sinal de menos agora, não. Vai pegar o 2 e multiplicar por esse x, que é esse primeiro termo que aparece aqui. E aí multiplica por um segundo termo. Vou botar esse segundo termo aqui, eu vou chamar ele de y. Vai multiplicar por um segundo termo, que é o y. E isso tudo vai dar igual a menos 8x. Então, vocês têm que procurar um número que vocês multipliquem o 2 vezes x para dar igual a menos 8x. Qual o número que eu multiplico 2x para dar igual a menos 8x? Ó, qual o número que eu multiplico o 2 para dar igual a menos 8? Menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. E repete o x. Então, o meu segundo termo é menos 4. Aí, descobrindo o segundo termo, porque o segundo termo ele não vem na questão, então você tem que descobrir o segundo termo. Descobrindo o segundo termo, você faz o quê? Pega o menos 4, que é o segundo termo, e eleva ao quadrado. Se o menos 4 ao quadrado der o último termo, que é 16, você tem um trinômio do quadrado perfeito. Como menos 4 vezes menos 4 dá mais 16, aí você tem sim um trinômio do quadrado perfeito. Bora fazer a B aqui, para testar. Ver se vocês vão entendendo aqui ao longo das questões. 4x mais 8x mais 4. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? 4x aqui, ó, ao quadrado, né? Mais 8x mais 4. O que é que a gente vai fazer? Pega os do meio. Pegou o do meio. 8x, né? Então, você tem que ter o quê? Duas vezes. Duas vezes, ó. Duas vezes. O primeiro termo, qual é o primeiro termo? 4x. Então, eu tenho que ter duas vezes 4x vezes um segundo termo. Vezes um segundo termo. Meninos, vocês entenderam a A? Pra gente Sim, poder passar para B? sim. Sim. Qual é a B? 4x ao quadrado mais 8x mais 4. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui e ver esse 4x. Esse 4 ele já foi elevado ao quadrado. Porque o quadrado ele só está no x, ó. Estão vendo aqui, ó? O quadrado só está no x. O quadrado só está em cima do x. Então, esse 4 ele já foi elevado ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que transformar ele antes de ele ser elevado ao quadrado. Então, qual é o número que eu elevo ao quadrado que vai dar 4? 2. Porque 2 vezes 2 vai dar 4. Então, o meu primeiro termo vai ser 2x. Primeiro termo é 2x.
Primeiro termo é 2x. Viram por que seu primeiro termo é 2x? Porque o primeiro termo, nessa forma aqui, ele está elevado ao quadrado, ó. Primeiro termo ao quadrado. O meu primeiro termo está elevado ao quadrado dessa forma. Então, eu tenho que tirar do quadrado para me saber o meu primeiro termo de fato, que é 2x. Como é que eu vou tirar 4x ao quadrado do quadrado? Eu vou pegar esse 4 e vou descobrir qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 4. Ou seja, qual é o número que eu vou elevar 2 para dar 4. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, se eu tirar o 4 do quadrado, vai dar 2. Então, meu primeiro termo é 2. E o x ao quadrado, se eu tirar o x do quadrado, vai dar só x, porque x vezes x vai ser x. Então, vai ficar 2x, vai ser 2x o meu primeiro termo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o do meio, que é 8x. Eu tenho o meu primeiro termo, que é 2x. E tenho, aí o que é que eu vou fazer? Duas vezes, então eu tenho que multiplicar por 2. Duas vezes o meu primeiro termo. Meu primeiro termo eu descobri que é 2x, quando eu tirei do quadrado. Duas vezes 2x, vezes o meu segundo termo. Meu segundo termo eu não sei quem é, eu vou chamar de y. Então, 2 vezes 2x vezes y tem que dar igual a 8x. Qual é o número que eu multiplico aqui, ó? 2 vezes 2x vai dar 4x. 4x vezes y, que dá igual a 8x. Qual é o número que eu multiplico por 4x para dar igual a 8x? 2. 2 vezes 4, 8. E repete o sinal do x. Então, o meu segundo termo aqui, ó, vai ser 2. Para me saber agora se é um trinômio do quadrado perfeito, eu tenho que pegar esse termo 2 e elevar a 2, ó. O segundo termo ao quadrado, o segundo termo elevado a 2. Se o segundo termo elevado a 2 dê esse resultadozinho, que é 4, então eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. E 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, a letra B também é um trinômio do quadrado perfeito. Tem outro jeito também de se resolver. Bora ver o outro jeito. Vou fazer aqui para vocês essa letra A. Da outra forma de resolver. Uma segunda maneira que eu vou apresentar de resolução para vocês. Talvez vocês achem até mais fácil essa. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui esse último termo, tá bom? Qual é o último termo? 16. O 16 tem algum número que multiplicado por ele mesmo dê 16? Vamos pensar, gente. Algum número que eu multiplique o 16, algum número que eu multiplique por ele mesmo que vai dar 16? Ai, Virna, não sei, não sou boa em tabuada. O que é que vocês podem fazer? Vocês podem fatorar o 16, ó. O que é fatorar? É dividir, né? Dividir o 16. 16 dá para vocês dividirem, o menor número que divide o 16 é 2. 16 dá para dividir por 2, que vai dar 8. 8 dá para dividir por 2, que vai dar 4. 4 dá para dividir por 2, que vai dar 2. 2 dá para dividir por 2, que vai dar 1. Então, fatorar é você dividir o número até chegar em 1. Olha só, o 16 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Agora, vou colocar isso aqui ao quadrado. Vou juntar de 2 em 2. Colocar ao quadrado é juntar os números iguais de 2 em 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2 e 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vai dar igual a... Repete aqui, ó, a base, né? E
Tinha saído alguém? Foi eu, minha internet tinha caído. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 2, ó. 2 elevado a 2 é quanto, gente? 2 elevado a 2, 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. Então, qual é o número, gente, que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 16? 4. Então, você pode fazer a testagem da seguinte forma. Se 4 vezes 4 é 16, então o meu segundo termo vai ser 4. Se o meu segundo termo é 4, aí vocês vão testar aqui do meio. Aí vocês vão botar menos 2 vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo, que é o 4. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Menos 2x vezes 4 vai dar menos 8x. Então, se você tiver o resultado igual, é porque menos 8x aqui, né? Tiver o resultado igual, é porque você tem um trinômio do quadrado perfeito. Então, tem duas formas de vocês resolverem. Vocês pegando, descobrindo aqui, né, através do termo sempre do meio. Vocês podem descobrir o segundo termo. Para descobrir se é ou não um trinômio do quadrado perfeito, vocês têm que saber quem é o segundo termo. Vocês podem descobrir o segundo termo através do termo do meio, colocando o primeiro termo vezes 2 e descobrindo qual é o número, né, que multiplicado o primeiro termo por 2 mais um outro número vai dar igual ao resultado do meio. Descobrindo isso, vocês vão testar no último termo para ver se elevando o segundo termo ao quadrado vai dar igual ao resultado do último, que aqui no caso era 16, mais 16. Se der, porque você tem um trinômio do quadrado perfeito. Ou você pode testar como? Pegando o último termo e tirando esse último termo, fatorando ele, tirando ele do quadrado. Descobrindo qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar igual a esse último termo. No caso, 16, se você pegar 4 vezes 4, vai dar 16. Então, o segundo termo seria 4. E aí, se você pegar o termo do meio, que é o menos 8x, e fizer 2 vezes o primeiro termo, que é o x, 2 vezes x, né? Vezes 4, que é o segundo termo, vai dar igual a menos 8x, né? Menos 2 vezes x vezes 4 vai dar igual a menos 8x. Então, se der igual ao resultado do meio, é porque a resposta é porque você tem aí, né, na verdade, um trinômio do quadrado perfeito. Quando isso não acontece, você não vai ter um trinômio do quadrado perfeito. Vira quando é que isso não vai acontecer? No caso da letra C, vamos ver aqui. Olha só a letra C. O primeiro termo aqui que eu tenho, ó, é o x. X ao quadrado, né? Aí eu boto só o x. Eu tiro do quadrado. Eu tenho que tirar o primeiro termo do quadrado. Aí, qual é o meu segundo termo? Vamos descobrir o segundo termo agora. Qual é o número, né? Eu vou pegar aqui. 1. Vou fatorar o 1. 1, qual é o número que eu multiplicado por 1 que vai dar 1? 1 vezes 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, o meu segundo termo vai ser 1. Aí agora, se eu pegar aqui, no meio é menos 2x. Se eu pegar o menos 2 e multiplicar pelo meu primeiro termo e pelo meu segundo termo, que é 1, e der igual a menos 2x, é porque eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2x vezes 1, menos 2x. Opa! Então eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Por quê? Porque quando eu peguei o meu primeiro termo vezes o meu segundo termo e multipliquei por 2, mais 2 ou menos 2, deu o mesmo resultado do meio. Então eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Gente, vocês precisam acompanhar, porque é uma questãozinha que requer um pouco mais de atenção dos alunos. Vocês estão entendendo ou não?
Sim. Camila? Sim. Vamos agora descobrir aqui na D se eu tenho ou não um trinômio do quadrado perfeito. Eu vou passar essas questões aqui para vocês treinarem, viu? Em casa, que eu estou percebendo que vocês estão com dificuldade. Eu vou passar para vocês tentarem fazer também. Letra D. 16 ao quadrado menos 8x mais 1. Vamos lá. Esse 16 aqui ao quadrado menos 8x mais 1 vai ficar como? Vocês vão pegar. Vamos fazer aqui por esse termo. Olha aqui quem é o último termo. 1. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 1? 1. Porque 1 vezes 1 dá 1. Então, o meu segundo termo eu já descobri quem é. Segundo termo, ó, é 1. Agora, o meu primeiro termo, vamos descobrir aqui, ó. 16x ao quadrado. Eu tenho que tirar esse 16 do quadrado, tá? Eu tenho que tirar o 16 do quadrado. Para tirar o 16 do quadrado, eu posso fatorar. 16 dá para dividir por 2. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, o meu 16 é a mesma coisa de 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4. Então, 4 vezes 4 vai dar 16. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 16? O 4. Então, qual é o meu primeiro termo? É 4x. Aí eu tiro o x aqui do quadrado. Porque o quadrado estava só no x. Eu já tinha convertido o 16 ao quadrado. Então, eu tinha que tirar o 16 do quadrado e tirar o x do quadrado. Então, eu ia ficar com 4x. Certo? 4x. Então, meu primeiro termo é 4x e meu segundo termo é 1. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Sabendo disso, eu vou fazer o teste no meio. Se eu tiver, aqui eu tenho um sinal de menos, então é menos 2, vezes o primeiro termo, que é 4x, vezes o segundo termo, que é 1. Se tudo isso aqui der igual a menos 8x, então é porque eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Menos 2 vezes 4x, menos 8x. Menos 8x vezes 1, menos 8x. Então, menos 8x bate com o resultado aqui do meio, que é menos 8x. Então, aqui eu vou ter um trinômio do quadrado perfeito. Um quadrado perfeito. Trinômio do quadrado perfeito. Letra D, eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Na letra C, eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Na letra B, eu também vou ter um trinômio do quadrado perfeito. Na letra A, eu também tenho um trinômio do quadrado perfeito. E na letra E, vamos ver. Gente, esse 10 aqui, ó, é até fácil de identificar quando você não tem um trinômio do quadrado perfeito. Tem algum número que eu multiplique por ele mesmo que vai dar 10? Vamos colocar aí as mentes para pensar, gente. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 10? Tem algum? Dois vezes 2 dá 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. Então, eu já passei, ó. Eu já passei. Os quadrados dos números, né? Quando eu multiplico, vai dar 1, 2... 3 vezes 3, 9. 1, 2, 9. 4 vezes 4, 16. Então, foi de 9 para 16. Tem algum número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 10? Não, gente. Não tem. Não tem nenhum número que você multiplique por ele mesmo que vai dar 10. Se você multiplicar 1 vezes 1, vai dar 1. 2 vezes 2 vai dar 4. 3 vezes 3 vai dar 9. 4 vezes 4 vai dar 16. 5 vezes 5 vai dar 25. Então, já passou do 10. Não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê igual a 10. Se não tem, então aqui, ó, não é trinômio do quadrado perfeito. Para identificar quando não é o trinômio do quadrado perfeito é bem fácil. É só você pegar aqui, ó,
e identificar se esse último termo ele pode ter algum número que elevado ao quadrado dê igual a ele. Se não tiver, então ele não é um trinômio do quadrado perfeito. Vamos lá, gente. Quais são as dúvidas de vocês? Eu não tive dúvida, eu entendi como fazer. Acho que só na hora que vai ter dificuldade. Não sei. Tem que praticar mais, né? Tem que fazer mais questões para Uhum. poder memorizar melhor quando é que você vai saber quando é ou quando não é um trinômio do quadrado perfeito, é a questão mesmo de prática. Nesse primeiro momento, eu entendo que vocês podem estranhar um pouco, achar difícil, porque tem muita informação. Mas ao momento que vocês forem praticando, vocês pegam o final de semana para praticar, vocês vão conseguir compreender melhor a dinâmica desse tipo de questão, que não é difícil. Não é difícil, você tem apenas que se atentar aos detalhes. Quais são os detalhes? E você saber que você vai sempre pegar o termo, o último termo, e elevar e descobrir, né, qual é o número que você consegue multiplicar por ele mesmo para dar o resultado do último termo. Se não tiver nenhum número, é porque ele não é trinômio do quadrado perfeito. Se tiver algum número, aí você vai fazer o teste no termo do meio, né? No caso, você faz aqui o teste no termo do meio. Se você pegar o primeiro termo, multiplicar por 2 e multiplicar esse primeiro termo multiplicado por 2 pelo segundo termo e der como resultado o termo que está no meio, você tem um trinômio do quadrado perfeito. Caso contrário, você não tem um trinômio do quadrado perfeito. Camila? Oi. Dúvida, Camila? Não, entendi. Qual é a forma reduzida da expressão m mais 2n? Aqui é elevado a 2, tá, gente? Deixa eu apagar aqui. Qual é a forma reduzida da expressão m mais 2n elevado a 2 menos m mais n elevado a 2 mais mn? Vamos lá. A forma reduzida. Para saber a forma reduzida, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que tirar aí do quadrado. Vocês têm que tirar do quadrado. Vir na aula vai até que horas? Eu vou fazer só até as 5, porque foi até onde o professor fez. Aí quando for na semana, talvez a gente, na segunda ou na terça, a nossa aula demore mais. Porque aí eu vou terminar tudo, entendeu? Vamos lá, a quarta questão. Certo. Vocês têm que tirar do quadrado. Tudo. Como assim, Vina, tirar tudo do quadrado? M mais n ao quadrado é como? M mais 2n ao quadrado. Vocês concordam comigo que é a mesma coisa de pegar m mais 2n vezes m mais 2n? Por quê? Porque quando você tem um número ao quadrado, você multiplica esse número por ele mesmo, a quantidade de vezes que aparece no expoente, ou seja, o número por ele mesmo, repetidamente, 2 vezes, certo? Então, você repete a multiplicação do número por ele mesmo 2 vezes, uma sequência, né, de 2 multiplicações do número por esse mesmo número. Então, é m mais 2n vezes m mais 2n. Concordam comigo ou não? Sim. Sim. Então, o que é que eu vou fazer agora? Distributiva, gente. Distributiva. O que é a distributiva? É o chuveirinho. Vocês vão multiplicar todo mundo que está desse lado por todo mundo do outro lado. M, vocês têm que multiplicar o M por todos que estão do outro lado. Então, o M tem que ser multiplicado pelo outro M e pelo 2N. M vezes M, M ao quadrado. Por quê? Porque você repete a base, ó, M, repete a base.
e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, repete o m e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar m elevado a 2. M vezes 2n vai ficar 2mn. 2mn. M vezes 2m, 2mn. Só repete, porque não dá para você fazer nada. Não tem bases iguais para você somar o expoente. 2n vezes m vai ficar 2mn. Mesma coisa daqui. 2n vezes 2n, aí vai ficar 2n ao quadrado. Por quê? Porque é bases iguais, você repete a base e soma os expoentes aqui, ó. 1 e 1. Aí agora você vai desenvolver. Vai ficar m ao quadrado mais 2mn mais 2mn é 4mn. Só vai somar a parte aqui numérica, tá? E a parte das letrinhas você deixa intacta. 2n ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. Você vai ter que elevar tanto 2 quanto n ao quadrado. 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, é 4. E n ao quadrado é n vezes n, que é a mesma coisa de n ao quadrado. Só faz repetir. Certo? Entendem essa primeira parte ou não? Sim. Sim. Agora, vocês têm aí também, ó, o m mais n ao quadrado. Então, vai ficar m mais n ao quadrado. Então, vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Aí vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui m mais n vezes m mais n. M vezes m é quanto? M ao quadrado. Repete a base e soma os expoentes, como eu falei para vocês. Repete o m e soma 1 mais 1, 2. Então vai ficar m elevado a 2. M vezes n, mn. Só faz repetir o m e o n. M vezes n, mn. Repete o m e o n. N vezes n, repete a base, que é o n, soma os expoentes porque são iguais. 1 mais 1, 2. Então vai ficar m ao quadrado. Aí agora, m ao quadrado mais mn mais mn é 1mn mais 1mn. Vai ficar 2mn mais n ao quadrado. Aí mais mn aqui no final. Esse mn não está elevado a nada, então eu já posso juntar tudo. Virna como é juntar tudo? Você vai pegar m ao quadrado mais 4mn mais 4n ao quadrado mais m ao quadrado. É mais ou era menos aqui? Aqui no meio. Ah, era menos. Tinha um sinal de menos aqui, ó. Depois que coloca o mn ao quadrado, tem que botar o sinal de menos. Então, é menos, 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 menos. Tem que multiplicar tudo. Menos com mais mn ao quadrado. Menos com mais m ao quadrado vai ficar menos m ao quadrado. Menos com mais 2mn vai ficar menos 2mn. Tem que fazer o jogo do sinal, ó. Pegar esse sinal de menos e fazer o jogo do sinal por todos os sinais desse aqui. Para poder colocar o resultado. Menos com mais n ao quadrado vai ficar menos n ao quadrado. Vai ficar tudo menos, né? No caso. Aí agora vocês vão colocar aqui, ó, ó, o mais nm, mais nm, mais nm.
Agora vamos juntar. Vamos desenvolver, vamos juntar aqui o que dá para juntar. Esse 4mn, concorda comigo que dá para me juntar com menos 2mn? Por quê, Virna? Porque as partes literais dele são iguais, ó. mn e mn. Concorda? Esse m ao quadrado com esse menos m ao quadrado, dá para me juntar? Dá, porque a parte literal e o expoente é igual. Esse 4n ao quadrado com esse n ao quadrado, dá para me juntar? Dá, porque a parte literal e o expoente é igual. Entenderam, gente? Então, agora eu vou fazer as junções. Eu vou pegar 4, vou pegar primeiro aqui, esse m ao quadrado menos m ao quadrado. Gente, quanto é m ao quadrado menos m ao quadrado? É como se eu tivesse 1 menos 1. Vai dar 0, ó. Eu só faço cortar. É mais com menos, que vai dar menos. E é a mesma coisa, então eu só faço cortar. Eu elimino. Agora, se eu pegar 4n ao quadrado menos n ao quadrado, vai ficar 4n ao quadrado menos n ao quadrado, é 4n ao quadrado menos 1n ao quadrado. 4 menos 1, 3. Então, vai ficar 3n ao quadrado. Aí, se eu pego 4mn menos 2mn, quanto é que vai ficar? 4mn menos 2mn vai ficar mais 2mn, porque é mais com menos, menos, e repete o sinal que acompanha o maior. 4 menos 2, 2. mn, repete o sinal de mais 2mn. Aí agora, sobrou para mim esse nm, que é a mesma coisa desse aqui, ó. Então, ó, vai ficar 3n ao quadrado mais 2mn mais nm, vai ficar quanto? nm vai ficar 1, nm mais 2mn vai ficar 3m, nm ou mn, tanto faz. A ordem não vai alterar em nada. Aqui é o quadrado, Acabou? né? Opa, não é quadrado não. É assim mesmo. Acabou. Dúvida? Não. Dúvida, gente? Vocês vão juntar, ó. Essas questões podem se acostumando, gente. É grande mesmo. É. Não é coisa pequena. Entendeu? Não é pequenininha. Vocês têm que pensar, colocar a cabecinha para pensar. São questões um pouco demoradas. Vocês estão vendo que são questões demoradas. Por quê? Porque não é só uma coisinha que vocês vão fazer, não. São várias coisas. Vocês vão pegar aqui, ó, o m mais o 2n ao quadrado. Aí vocês vão ter que fazer a distributiva, a multiplicação. Mesmo jeito aqui, ó, com o m mais n ao quadrado. Aí depois vocês vão juntar tudo, fazer aqui o jogo do sinal com esse menos que estava no meio. Aí vão juntar tudo. Depois de juntar tudo, vão ver quais são os semelhantes, eliminar o que der para eliminar, subtrair o que der para subtrair, somar o que der para somar. E aí vocês vão fazendo essas operações até chegar a um resultado simplificado. Olha a simplificação. Isso tudo aqui, ó, da continha, m mais 2n ao quadrado menos m mais n ao quadrado mais mn dá igual a 3n ao quadrado mais 3nm. Só para vocês terem Você uma ainda vai ideia. fazer a quinta e a sexta? Não, vou fazer só até a quinta. Deixa eu ver se a quinta é muito grande. Oxi, por que que... Pô, cadê o restante da coisa? Ah, tá.
Determine a forma fatorada da expressão. Deixa eu colocar aqui. Vou fazer só até a quinta. Eu não tô conseguindo apagar mais agora. O que faz aqui? É x ao quadrado, gente. A expressão é x ao quadrado. Vixe. Bugou. A expressão é x ao quadrado. Olha, bugou. Oxe. Peraí. Voltou. Essa daí é pequenininha. Deixa eu ver. Tá bugada a lousa? Não, pra mim tá normal. Não, é pra mim, que eu não tô conseguindo apagar mais nada Ah, da lousa, ó. Eu tô tentando apagar, ó. Tá nossa. vendo? Eu não tô conseguindo apagar. Aham. Eu não tô conseguindo. E tá saindo tudo que eu digito. Gente, eu faço a quinta questão na segunda-feira. Eu termino Tá, a revisão na segunda, de matemática. Eu termino matemática na segunda, para na terça a gente fazer a revisão só de filosofia, tá? Filosofia já tem, na verdade, revisão já de questão. São 12 questões de revisão. Só que, tipo, ainda não tá respondido. Então, eu vou responder no final de semana para conseguir fazer com tá, vocês na semana. A gente já ir certo. ganhando tempo. Eu vou deixar umas atividades para vocês e vou mandar, viu? Essas atividades para vocês fazerem aí Tá, depois da você. prova de redação. Para Tá, vocês fazerem amanhã. Eu vou deixar e vou explicar como é que vocês vão entrar. Se vocês tá, você tiverem mandou muita lá no dúvida de PV? como mando no seu privado e mando no Ah, privado da então tá Camila certo. também, Tá, tá? Eu mando no privado de vocês. Certo. certo. Ah, eu vou deixar. Essa Tchau. aula ficou gravada, eu vou deixar também. Ah, Pedro, você não assistiu a aula de ontem, né? Eu mandei para você os exercícios respondidos com Eu os vi. argumentos e vou colocar essa aula aqui de matemática de hoje, que é a parte 1 da revisão de matemática, junto com a revisão de redação, hoje no YouTube. Viu? Para você Ontem assistir eu aí. tava vendo era os textos na internet pra adicionar nos parágrafos. Então tá certo.